Olá, queridos, Deus te abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, e que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que têm nos acompanhado na TV Sinec, ao pessoal do Facebook, que Deus abençoe. No Evangelho de Marcos, de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 ao 24, o texto diz assim: E tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor do barco, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. No capítulo 5 de Marcos, versos 35 e 36, diz assim o texto: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, somente crer. A palavra de esperança e de fé que eu tenho para você nesse dia, neste momento, é que tem esperança para você. Tem esperança para o teu futuro. Tem esperança para a tua casa, para a tua família. No capítulo 4 de Marcos, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os discípulos e a ordem é: vamos para o outro lado, vamos para outra margem. E a Bíblia nos informa que quando eles entram no barco e o destino era o outro lado, a outra margem, a Bíblia diz que veio uma terrível tempestade, de modo que o barco eles perderam o controle da navegação. Eles perderam o controle porque o vento soprava contrário. O vento soprando ao contrário, o barco ficou à deriva. A Bíblia diz que as ondas passavam por cima do barco. E a ordem de Jesus é: vamos para o outro lado. Ali Jesus está dormindo, os discípulos apavorados, porque o medo apavora os discípulos, eles ficam com medo. E a Bíblia diz que eles acordam Jesus. Jesus se levanta e ele acalma o mar, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, porque quando Jesus chega, ele acalma aquilo que está fora do controle, volta para o controle, e ele mostra que ele tem poder sobre a natureza. No capítulo 5, a Bíblia diz que ele chega do outro lado, e chegando, tinha um homem endemoniado que vivia próximo aos cemitérios. Aquele homem já estava, não estava mais juntamente com a família, ele estava rejeitado pela sociedade por todos, ele estava com legião de demônios, a Bíblia diz. E quando Jesus se aproxima, já os demônios gritam e reconhecem o senhorio de Jesus. Jesus liberta aquele homem e faz dele um missionário. Jesus mostra que ele tem poder sobre os demônios. Agora a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, clamando, pedindo socorro, por causa da sua filha que está em casa, moribunda, doente. E quando o dirigente da sinagoga, o Jairo, responsável pela sinagoga de Cafarnaum, ele chega até Jesus, ele clama por misericórdia e socorro, a Bíblia diz que Jesus se disponibiliza e está indo para Jairo. Ele está indo com Jairo, porque quando você clama, Jesus vai com você. Quando você chama, Jesus entra na sua casa. Quando você busca, Jesus ele entra na sua casa e muda a história por completo. E a Bíblia nos mostra que Jesus, quando ele está indo, entra em cena uma mulher.
que havia sofrendo 12 anos. Ela vinha sofrendo 12 anos uma enfermidade que ela já tinha procurado todos os recursos e não encontrou uma saída, ela não encontrava, a medicina da época não pôde fazer nada por mais ajuda e dinheiro que aquela mulher tinha. E ela diz para ela mesma, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela coloca a fé em ação, porque a fé ela tem que sobrepor o medo. A fé ela tem que prevalecer sempre. Ela diz, se eu tocar, eu serei curada. Ela vai até Jesus, quando ela toca, ela passou pela multidão, passou pelas barreiras, e quando ela toca em Jesus, ela é curada, e Jesus mostrou que ele tem poder sobre a enfermidade. Agora, quando Jesus vai entrar na casa de Jairo, ele vai mostrar que ele tem poder sobre a morte. Jesus, ele transforma qualquer situação. Jesus, ele transforma o caos em bênção. A diferença entre um cristão e o ímpio não é o que acontece a ambos, mas o firmamento ou fundamento de qual cada um constrói a sua vida. E Jairo, ele não conhecia Jesus, aliás, ele ouviu falar. E quando ele ouve falar, ele fala, aí está a solução para o meu problema. Para a minha circunstância tão difícil que eu estou enfrentando na minha casa. Jairo, ele coloca a fé dele em ação e ele não se importa o que os fariseus vão dizer, o que as pessoas vão dizer que está ao lado dele. Talvez você, querido irmão, querida irmã, que me acompanha na sua casa, no Facebook, que está assistindo essa transmissão, você pode estar se preocupando com pessoas, ou com algumas pessoas que faz críticas de você, e diz para você não ir para a igreja, e diz para você não buscar Deus. Jairo era um homem importante, um dos mais importantes da sinagoga de Cafarnaum. Porém, a importância de Jairo, o dinheiro que ele tinha, tudo isso, ele passou por cima de tudo isso. E ele disse, eu quero Jesus, eu quero a mudança na minha casa, eu quero a transformação na minha casa, porque a minha filha está à morte, a minha filha está doente, a minha filha está à beira da morte, eu não quero saber o que eu tenho que fazer é buscar Jesus, porque Jesus ele entra e transforma qualquer circunstância. E a Bíblia nos mostra que Jairo, ele transpôs barreiras, ele passou por cima, ele estava disposto, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a tua fé. A fé, a sua fé, ela honra a Deus, e Deus honra a sua fé. Não importa o problema que você está passando, a circunstância que você está enfrentando. O momento, ele não define você, mas a sua atitude diante deste momento define o teu futuro amanhã. É a sua atitude de agora que vai contar se você vai ser um derrotado ou um vencedor. Porque Jesus quer que você vença. Porque Jesus te chama de mais de que vencedor. E o texto é claro que Jairo foi até Jesus. Ele vai até Jesus porque a morte está na casa dele. Entrou na casa dele a doença. Você vai observar no texto, na Bíblia Sagrada, que a situação foi de mal a pior, porque quando Jairo ele vai até Jesus, a filha está doente, mas agora a notícia é que a situação piorou. E o que fazer muitas das vezes quando nós clamamos e parece que está atrasado, parece que Jesus não está olhando para nós, mas ao contrário disso, eu quero te dizer que os olhos do Senhor, Ele está sobre você, a mão do Senhor está estendida para você, o coração do Senhor pulsa por você, Ele sendo rico se fez pobre por você, sendo santo Ele se fez pecador por você, e Ele não esqueceu de você, Ele não desiste de você, mas coloque a sua fé em ação, não importa o momento, a adversidade, a luta que você está passando. Esse homem era importante, era influente, tinha dinheiro, mas a morte chegou na casa dele. Isso não significa que a morte, que a doença não vai entrar na sua casa, na sua família. Mas qual é o firmamento ou o fundamento? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé?
Tudo que Jesus quer é que nós exercemos a fé. Tudo que Jesus quer é que nós nos aproximamos dele com fé. Porque ele pode fazer, em Efésios 3:20, a Bíblia diz que ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode mudar a tua vida, ele pode transformar esse caos que você está passando nesse momento. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai com Jairo, porque quando você chama, eu não tenho dúvida disso, ele pega na sua mão e entra na sua casa e muda a sua história. Mas não é no momento que você quer que ele vai transformar tudo. É no momento dele, é na hora dele. E a Bíblia diz que quando ele está indo à casa de Jairo, uma mulher entra em cena, a mulher do fluxo de sangue, que havia sofrendo 12 anos. Ela toca em Jesus, ele parou. E o que fazer quando muitas das vezes parece que Jesus está demorando, mas ele não está demorando. Ele chega no momento certo, na hora certa e transforma a tua vida, a tua casa, a tua família. Não vai ficar uma desgraça, uma derrota, não. A morte não vai prevalecer. Jesus entra aí com vida e vida em abundância. E o texto bíblico diz que ele demorou. E a demora às vezes é perturbadora. Eu imagino que Jairo, algum momento, a fé que ele estava tão forte, ele diz assim: meu Deus, a minha filha vai morrer. E a notícia que chega da casa de Jairo, como nós lemos no texto, Marcos capítulo 5, verso 23, é que algumas pessoas, amigos de Jairo, chegou para ele e diz: olha, não adianta mais incomodar o mestre, não adianta falar mais nada para o mestre. Por quê? A sua filha morreu. A sua filha morreu. Você observa que Jairo sai de casa, a filha estava doente. Agora a notícia é a morte. Mas é nesse momento que Jesus quer que nós exercemos a fé. E a palavra de Jesus para Jairo é: não tenha medo. Não tenha medo da adversidade. Não tenha medo no momento que você está passando. Não tenha medo de enfrentar a situação. Não tenha medo de enfrentar a angústia, as adversidades do dia a dia. Não tenha medo, erga a tua cabeça. Não tenha medo dos problemas. Porque problemas todos nós temos. Mas Jesus entra com providência e mudança, mas ele quer ver a tua atitude. O que você tem feito para mudar este quadro que você está passando? O que você tem feito para mudar essa circunstância? Este momento não define você, mas a sua atitude vai definir. O que você tem feito? Exercido a fé? Lutado para vencer? Avançado, erguendo a tua cabeça? Ou você tem recuado? Ou você tem paralisado por causa deste problema? Ou você tem ficado parado, olhando para trás, com os olhos no retrovisor, no passado, na circunstância que está atrás? Não! Jesus quer que você aumente esse farol aí, coloca um farol alto e olha muito além, muito mais longe, porque ele tem milagres para a tua casa, para a tua família, para os seus. E a Bíblia diz que quando ele vai, a filha está doente, está morta. Alguns estão chorando, alguns estão clamando, chorando. O choro já estava dominando ali. Mas Jairo não deixou com que nada disso o parasse. Jairo não deixou com que a incerteza o dominasse. Mas ele exerceu a fé. Ele exerceu a fé. Coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em prática. Coloca a tua fé, porque a fé vai prevalecer. Porque Deus tem mudança para a tua casa. Ele entrou na casa de Jairo e disse: menina, te digo, levanta. Ele chamou pelo nome, porque ele conhece você pelo nome. Ele sabe o teu endereço, ele sabe aonde você está. Ele te conhece. E ele tem o melhor para você. E o melhor para você vem de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você neste momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Seja onde você estiver, encurva a tua cabeça. Eu não sei qual é o momento ou a circunstância que você está passando. Mas o Deus que nós servimos é maior do que o problema que você está enfrentando. Senhor Deus e Pai, muda a vida dessa pessoa, meu Deus.
Deus, seja ela onde ela está, Senhor, entra com providência. O Senhor é o Deus que não esquece de nós. O Senhor é o Deus que nos sustenta com a tua mão. Pai, fortaleça essa pessoa, ilumina ela. E este momento, Senhor, não define ela, mas a atitude desta pessoa define o futuro dela amanhã. Pai, fortaleça, abençoa. Como o Senhor entrou na casa de Jairo, entra na casa desse irmão, dessa irmã e muda a circunstância em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glórias a Deus, que mensagem abençoada, gente, que mensagem de Deus. Maílson Santos, não podemos sair daqui sem que primeiro a gente possa passar o seu telefone de contato, meu amado. As suas redes sociais, você tem CD gravado, mensagem, alguma coisa? Não, ainda não. Que pena, né, rapaz? Mas vai ter em nome de Jesus, né? Eu quero passar o telefone aqui, que mensagem abençoada. Olha, essa mexeu com o seu coração, tenho certeza. Maílson Santos, um pregador abençoado, jovem ainda. Eu falo jovem porque eu tô velho, né? Mas é um menino ainda, graças a Deus. O telefone dele é o 8696 7389, é isso, Maílson? Isso. 9, prefixo São Paulo 11, 98696 7389.